Meu povo, e se o Tron tivesse vencido? Então, chegamos no penúltimo episódio de What If, e hoje eu vou comentar um pouco sobre ele, né, e sobre como, pra mim, ele é, até agora, o melhor episódio da série. Até semana passada, o melhor episódio pra mim era o episódio do Doutor Estranho Supremo. Porém, com esse novo episódio isso mudou. Por quê? Finalmente tivemos a Era de Ultron, que todos os fãs estavam esperando, desde Vingadores a Era de Ultron, que sabemos que não foi de fato uma era, né? Porque o Tron tentou dominar o mundo aí em 2 dias e meio, não deu muito certo, né? E tivemos aquele filme lá com Joss Whedon, que alguns fãs dizem que gostam, outros fãs dizem que não gostam. Eu particularmente não sou muito fã, né? Não gosto daquele Ultron. Porém, com esse novo episódio de What If, tudo isso muda. Por quê? Porque nós vemos aqui o potencial que o Tron tinha no cinema e que foi totalmente desperdiçado. Nós temos um vilão simplesmente magnífico, um vilão muito bem construído, um vilão sólido e um vilão que com poucos minutos conseguiu colocar Thanos literalmente no chinelo, né? E se provou como sendo a grande ameaça aí do multiverso até esse momento. Porém, você deve estar se perguntando aí, né? Bom, em que momento foi que o Tron se tornou esse grande e poderoso vilão? O momento de ruptura, né? O momento de mudança acontece lá naquela cena em que o corpo sintético de Visão está sendo criado, né? Sabemos que no MCU normal, Visão conseguiu nascer e se tornou um herói, né? Porém, aqui nessa realidade, o Tron conseguiu fazer o upload da sua consciência direto no corpo de Visão, assumiu o corpo que era para ter sido dele desde o início, e a partir daí ele começou literalmente uma sequência de matanças envolvendo os heróis, né? Ele dizimou todos os Vingadores, a não ser Natasha e Clint, que continuaram vivos, né? Tony Stark morreu novamente, mais uma vez. Na verdade, eu já perdi as contas de quantas vezes o Homem de Ferro morreu no total, né? Eu acho que já foram umas 5 vezes, contando com essa morte agora. Então, literalmente, né? Tony Stark se tornou o Kenny do MCU. E a partir da morte desses heróis, né? Visão, ou o Tron, né, como vocês queiram chamar. Na verdade é o Tron, né, porque Visão não existiu nesse universo. O Tron, no corpo de Visão, começa a literalmente conquistar o mundo, né, começa a expandir sua era. E é interessante porque Thanos aparece com 5 das 6 joias, né. O Tron literalmente usa a joia da mente, corta Thanos no meio, mata Thanos, pega todas as joias para ele, cria um novo corpo. E a partir daí ele começa a sua conquista intergaláctica. Ele vai de planeta em planeta, destruindo suas civilizações, tudo isso para responder, né, ao comando que, na verdade, é a pergunta, né, a vontade que Tony e Bruce colocaram no programa Ultron, né, lá no seu desenvolvimento, que é paz a todo custo. Então ele literalmente leva isso ao pé da letra, né, ele sai destruindo vários planetas, ele destrói Asgard, ele destrói Zendar, e aí nós temos o Tron enfrentando a Capitã Marvel, né, na qual a Capitã Marvel perde. Ele destrói Ego, ele destrói Sakaar, então ele basicamente destrói todo o universo, na verdade todos os planetas, né, dessa realidade. E como mencionei, os únicos 2 sobreviventes dos Vingadores são Clint e Natasha. Então eles tentam aí a todo custo tentar derrotar o Tron, né, eles acabam indo para a Rússia para conseguir uma forma, né, encontrar um método de derrotar esse vilão. E lá eles encontram um arquivo, né, um pouco com a ajuda do Vigia, por assim dizer, né? O Vigia tá ali meio que incentivando eles a continuar. Eu já vou explicar por que isso, porque eu quero deixar essa parte pro final, porque pra mim é a melhor parte do episódio. E aí eles conseguem encontrar, e eles encontram um arquivo de Zola. Zola, sim, aquele vilão, né, que fez parte da Hydra, que apareceu em Capitão América, o Soldado Invernal, que também apareceu em Capitão América, o Primeiro Vingador. Eles descobrem que ainda existe um backup de Zola na Sibéria, né? Então eles vão lá, conseguem encontrar esse backup, conseguem fazer meio com uma parceria com o Zola ali para tentar impedir, né, que o Tron domine o mundo. E qual é essa forma de impedir? Zola vai entrar no programa, vai entrar na colmeia, né, de Ultron, que todos os drones estão conectados como se fosse uma colmeia, e a partir disso ele vai meio que quebrar esse código para impedir que o Tron continue controlando seus robôs, né, e também para impedir que ele continue vivo. Porém, isso não dá muito certo porque Zola ele consegue invadir um dos drones de Ultron, né? Porém, quando ele tenta destruir a colmeia, ele fala que ele tem um limite, porque a extensão do poder de Ultron é dentro daquele universo. E ele fala que o Tron não está mais naquele universo. O Tron está em outro lugar em que ele não consegue achar.
E isso volta para o que eu tinha falado, que se torna a melhor parte do episódio, né? Pra mim, não só do episódio, uma das grandes coisas do MCU até o momento, que é nada mais nada menos do que um embate entre o Tron e o Vigia. Todo mundo lembra, né, que durante toda a temporada o Vigia falou que ele não pode interferir, né? Que ele só está ali como um observador. Porém, nesse episódio, tudo isso muda, porque depois de o Tron conseguir todas as joias do infinito, dele literalmente dizimar sua realidade, né? Todos os planetas, ele meio que se torna um ser onisciente, porque não onisciente, mas ele passa a adquirir uma consciência cósmica, né? E a partir disso, ele nota que o Vigia existe, porque o Vigia tá ali falando como plano de fundo, né? E o Tron começa a sentir que tem alguém por trás de tudo, e aí ele simplesmente vira e olha pro Vigia e fala: eu sei que é você, tipo, eu descobri que você tá aí. E a partir daí o Vigia, ele fica surpreso, porque ninguém até aquele momento, né, tirando o Doutor Estranho Supremo, tinha conseguido notar sua presença, e o Tron literalmente invade o espaço em que o Vigia tá, né, esse entre mundos, essa linha, esse ponto de convergência do multiverso, e a partir daí os dois começam a se enfrentar, né, e o Vigia, antes disso, questiona: se o Tron conseguiu invadir aqui, quais outros perigos, né, quais outras ameaças podem fazer o mesmo? O que pode surgir a partir disso? Então, nós temos aí um embate simplesmente maravilhoso, né, que é o Vigia saindo da sua posição de observador e partindo para a ação. Todo o enfrentamento dele com o Tron, né, é espetacular. São cenas muito bem feitas, né? Eles lutam através, literalmente, do multiverso, né? Eles saem quebrando realidades. E no final, infelizmente, o Vigia perde, por assim dizer, né? O Tron não consegue matá-lo, ele consegue fugir. Porém, ele perde e ele acaba recorrendo a algo que ele achou que ele não fosse fazer. Ele assume que ele precisa deixar de ser observador, ele precisa interferir de fato, porque o Tron se tornou não só uma ameaça para a realidade dele, como para todo o multiverso. Porque depois que o Vigia foge, ele literalmente, no caso o Tron, né, continua nesse plano do multiverso, e a partir daí ele passa a observar todas as realidades que ele pode conquistar. O Vigia, como eu mencionei, não tem mais o que fazer, né? Não tem uma outra solução. Ele recorre a ninguém mais, ninguém menos do que o Doutor Estranho Supremo, né? Ele volta para aquela realidade onde só existe o Doutor Estranho agora, né? E o Doutor Estranho obriga ele a falar, né, que ele agora não pode ser mais apenas um observador, que ele tem que agir. E a partir daí que tudo vai mudar, né? Porque o episódio ele termina assim. E ele serve meio como uma primeira parte da season finale, que vai terminar na semana que vem. E aí onde veremos de fato o embate, né, contra esse Ultron, né? Onde teremos a estrela dos Guardiões do Multiverso. Porém, eu não vou dizer quem são, né? Porém, o Doutor Estranho Supremo faz parte. E também descobrir como o Ultron vai ser derrotado, né? Porque uma força desse tamanho, dessa magnitude, dessa potência, eu não consigo imaginar como os personagens envolvidos vão conseguir derrotá-lo, e ainda se ele vai ser derrotado. Então, essa vai ser uma pergunta que vai ficar para a semana que vem. E ainda vem uma outra pergunta, né? Se o episódio vai conseguir responder, né? Se o Tron vai ser de fato derrotado ou não. Como eu mencionei, esse episódio, ele pra mim é o melhor, né? Toda a trama dele, o desenvolvimento, né? As lutas, tudo é muito bem feito, é muito grandioso, né? Traz uma nova perspectiva pro personagem do Tron, principalmente. E também é muito interessante ver o Vigia em ação. Eu fiquei com aquele gostinho de eu preciso ver o Vigia em live action, né? Eu espero que aconteça, eu espero que Kevin Feige nos dê isso no futuro, porque foi algo muito bom. Também quero ver como a implicação do Tron ter descoberto o multiverso, né? Ter descoberto essas linhas e como ele tem invadido esse fluxo vai impactar em produções futuras como o próximo Homem-Aranha ou até em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então são muitas perguntas aí que vão ter que ser respondidas em algum momento, e a gente vai ficar apenas com essas teorias, né? Com essas dúvidas até que tudo isso seja respondido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que foi que vocês acharam tanto desse review quanto do episódio, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Também não se esqueçam, né, de deixar aquele velho like aqui, né, para poder nos ajudar, ativar o sininho da notificação para ficar por dentro de todos os nossos vídeos, nos seguir nas nossas redes sociais, no @MegaHerdOficial, tanto no Twitter quanto no Instagram, acompanhar nosso podcast, o Heróis do Megaverso, né, no Spotify e em todas as outras plataformas, e também de acessar o nosso hub de notícias, o www.megahero.com.br, porque lá está disponível todos os episódios do nosso podcast, também tem todos os nossos vídeos antigos, além de matérias autorais, né, e lá é o local onde vocês vão conseguir encontrar todo o nosso material. Então não deixe de acessar, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, e nos vemos na próxima, e desperte o herói que há em você.